Ao longo dessas semanas, estamos aprendendo sobre 18 temas da Palavra de Deus. Talvez você que está em casa nos assistindo tenha interesse em participar desse estudo. Você pode. Nós preparamos um guia de estudo muito especial, o Guia de Estudo Bíblia Fácil, com 18 temas que estamos abordando aqui no programa, e esse guia pode chegar na sua casa pelo correio inteiramente grátis. Basta você entrar no nosso blog, o nosso endereço é novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você preenche um formulário e enviaremos para a sua casa esta linda revista. Se você não tem acesso à internet, você pode ligar para o nosso telefone. É 0 operadora 12 21 27 3121. E ali haverá várias atendentes para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro e mandar para você. Ou, se você preferir, você poderá também escrever-nos uma carta. Aqui vai aparecer o nosso endereço da Novo Tempo. Mande-nos uma carta e enviaremos também para você. Hoje chegamos então ao estudo do tema do perdão. Esse tema é importante compreendê-lo, porque nós, como pecadores, carecemos da graça de Deus e do perdão de Deus em nossa jornada espiritual. E eu vou começar a convidar você a abrir a sua Bíblia nos Salmos. O Salmo 103, versículo 3. Esse versículo responde a uma pergunta: quem somente pode perdoar? Nós vimos nas semanas passadas de que nós nascemos em pecado, conforme o Salmo 51. E Paulo também fala em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós pecamos, qual é o mecanismo que Deus criou para que eu recebesse o perdão para esses pecados? Leia comigo então no Salmo 103, verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Esse ele aqui é o próprio Deus. Então somente Deus tem o poder, a condição, a habilidade de perdoar pecados. Ninguém mais pode perdoar pecados. Só Deus o pode fazer. Então quando eu peco, e nós vimos já que pecado aqui é transgredir a lei de Deus, a vontade divina. Quando eu peco, eu devo então buscar a Deus para ter esse perdão. Um outro detalhe que nós precisamos aprender é que Jesus, ao vir na terra, ele não veio para chamar justos, ele veio em busca da ovelha perdida, ele veio em busca dos pecadores. Abra sua Bíblia agora em Lucas, no capítulo 5, e vamos ler o versículo 32. Está no Novo Testamento, na página 53. Novo Testamento, página 53. Você que nos assiste em casa, talvez a paginação das nossas Bíblias não confira com a sua, mas o texto que iremos ler agora, Lucas, capítulo 5, versículo 32, que fala então sobre o que Jesus veio à terra fazer. Encontraram? O texto assim diz, palavras do próprio Cristo: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É obra do próprio Cristo chamar-nos ao arrependimento. Quando eu peco, eu tenho que ir a Ele, porque é Ele quem pode me dar o perdão. E antes que eu seja perdoado, eu tenho que me arrepender. De fato, hoje nós vamos aprender sobre 4 condições que Deus apresenta para que eu seja perdoado, para que eu receba esse perdão. Então a importância de compreender esse tema tem a ver com nossa salvação, porque todos os dias podemos pecar. E quando eu peco, como que Deus pode me perdoar? Cissa. Pastor, quando a pessoa conhece a palavra, tá, e ela sai, abandona. Um exemplo até do caso que a gente teve um tempo atrás aqui do Décio. Uhum. Aí ela volta, já conhecendo a palavra, volta, né, para a igreja, para a palavra, enfim. E sai de novo, mesmo tendo esse conhecimento. O que acontece com essa pessoa? Se ela voltar novamente, ela será perdoada? Deus perdoa. O perdão divino funciona dessa maneira. Quando nós temos consciência do nosso erro, e lembrem vocês que nas semanas passadas nós lemos um texto aqui de Atos 17, versículo 30, que diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se eu não tinha conhecimento de que aquilo era pecado, Deus vai ignorar esse pecado. Mas se eu sei que algo é errado e pratico, eu cometo pecado. Eu preciso me arrepender. Todas as vezes que eu pecar, eu preciso me arrepender.
Se eu me afasto de Deus, quando eu volto para Ele, quando a minha experiência religiosa ganha significado de novo, eu devo pedir perdão por esse tempo que eu andei desobedecendo as orientações dele. Mas o perdão divino, ele está oferecido a todo instante para o ser humano. Mas a sua pergunta talvez seja, há um limite ao perdão divino, né? De fato, há esse limite. E qual é o limite do perdão divino? Quem sabe? Qual é o limite do perdão divino? Talvez esse limite seja o mesmo limite que o anjo, que Deus caminhou, até que o expulsou do... Muito bem lembrado, Cleide. Estão lembrados aqui que nós estudamos sobre a origem do mal no universo? E alguém perguntou sobre como que Deus lidou com o anjo quando ele caiu. E nós dissemos de que esse anjo teve as oportunidades, mas ele passou para além do limite da paciência divina, da misericórdia. Isso pode acontecer com o ser humano. A Bíblia chama esse momento de pecar contra o Espírito Santo. Foi Cristo quem falou assim: se vocês pecarem contra o Filho, se vocês blasfemarem contra o Filho, os vossos pecados serão perdoados. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? É eu ter conhecimento de algo errado e eu repetir tanto esta ação, insistir no erro, no pecado, sabendo que está errado, sabendo que é pecado, que eu chego num ponto onde a graça divina não mais me alcança. Quem é que opera em nós o arrependimento? É o Espírito Santo. Você está lembrado de João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz que quando viesse o Espírito Santo, ele nos converteria do pecado, da justiça e do juízo? É ele quem nos convence. Se eu resisto à obra do Espírito Santo, eu não posso mais me arrepender, porque é ele quem provoca em mim o arrependimento. Quando isso acontece, a Bíblia diz que nós pecamos contra o Espírito Santo, ou seja, nós passamos do ponto aonde Deus poderia nos alcançar. Não que Deus não tenha poder, mas é porque nós insistimos no erro e fomos para um ponto onde não mais somos alcançados pela graça divina. Pastor. Sim, Josi. Uma observação, a gente percebe que a maioria das pessoas que não querem seguir a palavra de Deus, que não querem ouvir, na verdade, termina usando um pouco assim, a bondade de Deus para poder continuar pecando, continuar fazendo sempre, cometendo sempre os mesmos erros. Certo. Porque normalmente o que acontece, assim, se a gente analisar nas passagens bíblicas, tem, no caso, o próprio Davi, que chegou a cometer adultério, assassinato e foi perdoado. Então, assim, eu acho que muitas pessoas ficam, nossa, se várias pessoas pecaram e foram perdoadas, eu também posso levar a vida toda de pecado e vou ser perdoado por Deus. Eu não sei se eu tenho uma visão correta, mas eu acho que a preocupação de vocês, líderes de igreja, de religiões, e, no caso, o intuito aqui desse estudo bíblico, eu vejo que é exatamente conscientizar essas pessoas que elas podem morrer a qualquer momento e que elas podem morrer no pecado. Porque, assim, se antes, o ladrão que estava ao lado de Cristo, ele, na hora da morte, ele se arrependeu. Certo. Mas o que acontece? Nós temos o livre-arbítrio. E se eu não tiver a chance que ele teve? Exatamente. Se eu for surpreendido por um acidente? Exato. Bem, essa é a preocupação de vocês. Você tocou num ponto interessante. Você mencionou aí a respeito da morte. De fato, existem 3 momentos na vida do ser humano em que a sua salvação ou perdição, ela é decidida. O primeiro desses momentos é o pecado contra o Espírito Santo, que nós já mencionamos aqui. Se alguém peca contra o Espírito Santo, ele não tem salvação. O caso dele já está decidido. Uma segunda situação que decide a salvação ou perdição de alguém é a morte. Quando a pessoa morre, ela morre salva ou morre perdida. Não há como negociar a salvação após a morte. Por isso até alguns ensinam que nós devemos orar por quem já morreu, ou em outra vida você vai se decidir o que fazer. Não, a salvação é para quem está vivo no momento. Então, pastor... E o terceiro ponto só um instantinho, já vou te dar, Cleide, a palavra. Um terceiro ponto
que nós decidimos salvação ou perdição, é um momento histórico no tempo em que Jesus sairá do santuário celestial, aonde ele intercede por nós hoje.